Pensa em como é estar perto de alguém completamente presente. Você foi jantar com um amigo e ele chegou completamente lá, sem o celular na mesa, sem metade da atenção em outro lugar. Presente de verdade na conversa, nos seus olhos, no que você está dizendo, na troca que está acontecendo. Como você se sentiu naquela conversa? Diferente, mais vivo, como se algo real estivesse acontecendo, como se importasse. Agora pensa no oposto. Alguém que está com você, mas claramente em outro lugar, checando o celular, respondendo mentalmente a uma conversa que não é com você. Presente fisicamente, ausente em tudo que importa. A diferença entre os dois não está no que disseram. Está em onde estavam enquanto estavam com você. Quem está completamente presente irradia algo. Uma qualidade de atenção que é cada vez mais rara. E o que é raro, você já sabe o que acontece com ele. Os gregos tinham uma palavra para esse estado de florescimento completo: eudaimonia. Frequentemente traduzida como felicidade, mas a tradução mais precisa é florescimento. O estado de quem está se tornando tudo o que é capaz de ser. Não para impressionar, não para provar, porque existe algo dentro que pede para ser desenvolvido. E quem está nesse processo de florescimento real, completamente presente na própria construção, não precisa correr atrás de ninguém. Está ocupado demais se tornando irresistível para si mesmo. A psicologia reversa real não é jogo. Existe uma versão falsa que circula por aí. Finja desinteresse, demore para responder, faça a outra pessoa sentir ciúme. Isso funciona por alguns dias, talvez algumas semanas. Mas tem uma data de validade curta porque não é real. E o que não é real não sustenta nada. Quando você conhece alguém que parece seguro de si, tranquilo, com uma vida própria, com direção, com algo que claramente importa para ele além da sua presença, você sente algo nessa pessoa. Uma atração que não consegue explicar completamente. Agora pensa em alguém que está claramente fingindo essa segurança. Você demora para responder, mas você sente que está olhando o celular a cada 5 minutos. A ansiedade vaza pelas bordas. A diferença entre os dois não está no comportamento externo, está no que está acontecendo por dentro. A psicologia reversa verdadeira, a que dura, a que transforma, não é fingimento. É a descoberta de que você tem algo mais interessante para fazer do que administrar a percepção de outra pessoa sobre você, não porque você decidiu jogar assim. Porque você genuinamente encontrou algo dentro de si mesmo que vale mais do que a corrida. Pensa nessa imagem, um artista no meio de uma criação que o consome completamente. Ele não está pensando em como parecer interessante para alguém. Não está verificando se está sendo observado. Não está ajustando o que faz baseado no que os outros esperam. Está simplesmente criando, completamente presente no que tem entre as mãos. E exatamente por isso, quem passa e o vê assim sente algo. Não consegue nomear, mas sente. Me conta aqui nos comentários. Tem alguma área da sua vida onde você está completamente presente, sem precisar de aprovação para continuar? Um projeto, uma prática, um momento? Eu leio cada comentário. A economia tem um princípio que a psicologia confirma. Valor percebido aumenta com escassez real, não com escassez fabricada. Um diamante é valioso porque é genuinamente raro. Uma pedra que parece diamante à distância convence por um momento, mas o tempo e a proximidade revelam. E a diferença não está na aparência, está na substância. A escassez genuína que cria magnetismo real é construída não por ausência estratégica. É construída por presença profunda em si mesmo. Quando você tem projetos que consomem sua atenção de forma positiva, quando tem relações que nutrem em vez de drenar, quando tem um interior rico o suficiente para habitar sem precisar fugir de si mesmo, você se torna genuinamente escasso. Não porque faz jogo, porque tem algo real que demanda a sua presença. O paradoxo que inverte toda a lógica que você trouxe para esse conteúdo é este.
O desejo humano não é ativado pela disponibilidade total. É ativado pela completude. Não pelo vazio que precisa ser preenchido pelo outro, pela plenitude que convida o outro a participar. Existe uma diferença enorme entre duas formas de existir num relacionamento. A primeira, eu preciso de você para ser feliz. A segunda, eu sou feliz e quero compartilhar isso com você. Pensa em como essas duas posições se sentem quando você é quem está do outro lado. Na primeira, você está sendo recrutado para uma função, completar alguém. E funções têm peso. Na segunda, você está sendo convidado para algo que já existe, para somar, para participar de algo que tem vida própria. Quando você para de correr, não de forma calculada, não como estratégia para provocar reação, mas porque encontrou algo mais importante para construir, algo muda dentro primeiro. O sistema nervoso que estava em alerta constante começa a baixar a guarda. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio claro e pelas decisões conscientes, volta a funcionar com mais eficiência. Você começa a pensar com precisão, a sentir com discernimento, a querer com consciência, não apenas a reagir, e começa a perceber coisas sobre você mesma que a corrida tornava impossível de ver. O que você realmente quer, o que realmente importa para você. Quem você realmente é quando não está performando para alguém. E depois, às vezes dias depois, às vezes semanas, algo muda na dinâmica com o outro também. Não porque você planejou, mas porque presença real cria algo que a ausência calculada nunca criaria. Um vácuo genuíno. A sensação de que algo raro foi embora. Não a sensação de que alguém está fingindo não se importar. A sensação de que alguém realmente encontrou outro lugar para estar. E esse lugar é mais interessante do que a corrida que estava acontecendo antes. Isso ativa exatamente o mecanismo que a corrida desativava. A incerteza real, a escassez genuína, a dopamina da possibilidade que pode não se concretizar, estar completamente presente em si mesma, imersa na própria vida sem precisar de aprovação externa, não é um estado que aparece de repente. É uma arquitetura construída tijolo por tijolo com escolhas concretas que parecem pequenas, mas mudam a estrutura interna ao longo do tempo. O que isso significa na prática? Ter um projeto que consome sua atenção além do trabalho. Algo que você faria mesmo se ninguém fosse saber. Que não existe para impressionar. Existe porque você escolheu que existe. Ter uma direção que não muda baseada em quem está do seu lado, que não desaparece quando um relacionamento termina. Ter pensamentos que você desenvolveu sozinha, não opiniões que absorveu para agradar alguém. Ter um corpo que você cuida porque é sua morada, não para impressionar alguém específico. Ter silêncios que você não precisa preencher com a presença de outra pessoa para suportar. O ritual dos 21 dias que fecha esse conteúdo é simples. Uma atividade, qualquer uma que você genuinamente gosta ou que está construindo algo que importa para você. Por 30 minutos, esteja completamente presente nela. Sem checar o celular, sem pensar na pessoa que você estava correndo atrás, sem planejar o que vai dizer ou deixar de dizer, apenas você e o que está fazendo. Como um mergulhador que vai fundo, não fica na superfície olhando para cima verificando o que está acontecendo lá. Vai fundo e descobre o que só quem vai fundo consegue ver. Cada sessão dessas é um sinal que você manda para o seu sistema nervoso. Eu tenho algo que me basta. Com o tempo, esse sinal muda a forma como você se move, como você fala, como você ocupa o espaço. E as pessoas ao redor começam a sentir sem saber nomear. Chamam de carisma, chamam de mistério, chamam de não sei o que é, mas quero estar perto. É simplesmente alguém que chegou em si mesma. E não tem nada mais atraente no mundo do que isso. A virada final, durante todo esse tempo, você acreditou que precisava fazer algo para ser desejada. Dizer a coisa certa, estar no lugar certo, ser suficientemente isso ou aquilo.
Mas e se a corrida inteira fosse baseada numa premissa errada? E se você já fosse suficiente? E o problema nunca tivesse sido quem você é, mas o quanto de você mesma você abandonou na tentativa de ser aceita? Cada mensagem enviada por insegurança, cada palavra ajustada para agradar, cada versão de que você comprimiu para caber no espaço que o outro deixava. Você não era insuficiente. Estava ausente de si mesmo. E a pessoa que estava tentando atrair nunca teve a chance de encontrar quem você realmente é, porque você nunca estava lá de verdade. Existe algo sobre o estado de eudaimonia, de florescimento real, que é qualitativamente diferente de qualquer coisa que a corrida busca, mas nunca encontra. A corrida busca aprovação. A aprovação que encontra é temporária porque a fonte está fora. Eudaimonia é a aprovação que vem de dentro, de estar se tornando quem você é capaz de ser, de agir de acordo com o que você genuinamente valoriza, de construir algo que existiria mesmo sem audiência. E essa aprovação interna não precisa ser renovada pelo que o outro faz ou deixa de fazer. O artista completamente imerso na criação não está indiferente ao mundo. Está presente de uma forma mais completa do que quem está monitorando o mundo o tempo todo. A presença total em algo cria uma qualidade de atenção que é percebida como magnética exatamente porque é cada vez mais rara. A maioria das pessoas está parcialmente presente em tudo e completamente presente em nada. E a completude, quando você a encontra numa pessoa, chama atenção de forma que não precisa de anúncio. A psicologia do apego explica o paradoxo com precisão que é quase perturbadora. Pessoas com base segura interna, que não precisam de confirmação constante para saber quem são, atraem de forma natural e sustentável. Não porque calculam. Porque a segurança interna é sentida antes de ser compreendida. Como o cheiro de um lugar que você associa a algo bom, você sente antes de saber por quê. E o que você sente, quando está perto de alguém assim, é que não precisa ser diferente do que é, que não está sendo recrutado para uma função, que pode simplesmente ser. Ter um projeto que consome a atenção de forma positiva não é apenas sobre magnetismo interpessoal. É sobre criar o tipo de vida que, quando você está dentro dela, não tem espaço sobrando para a corrida. A corrida vive no vácuo de propósito. Quando o dia é cheio de algo que é genuinamente seu, que cresce por conta do seu esforço, que existe porque você escolheu, o impulso de correr atrás do que não está correndo na sua direção vai encontrando cada vez menos terreno disponível. Os 30 minutos diários de presença total do ritual dos 21 dias têm uma função neurológica específica que vai além de simplesmente passar o tempo bem. Eles criam um padrão alternativo de ativação. Em vez do circuito que busca aprovação externa, você está ativando repetidamente o circuito de absorção no próprio projeto. E circuitos mais ativados ficam mais acessíveis. Com o tempo, o estado de presença total se torna mais natural, menos custoso, mais automático. E o estado de monitoramento do que o outro pensa vai ficando menos imediato, menos urgente, menos necessário. A linha que você escreve na noite anterior, amanhã, eu vou estar completamente presente em mim mesma, tem um efeito que a psicologia chama de intenção de implementação. Quando você pré-decide o que vai fazer antes do momento em que a tentação aparece, a probabilidade de seguir o plano aumenta significativamente. Não porque você tem mais força de vontade, porque tirou a decisão do momento em que a emoção está mais alta e colocou num momento de mais clareza. E clareza, quando você está na corrida, é o bem mais escasso que existe. Existe algo sobre a virada que o roteiro descreve que é importante nomear de forma prática. Você não era insuficiente enquanto corria, estava ausente de si mesma, e a diferença entre insuficiente e ausente é enorme em termos de o que fazer com isso. Insuficiente sugere que você precisa adicionar algo para merecer. Ausente sugere que você precisa voltar para o que já existe.
mas estava sendo ignorado enquanto toda a atenção ia para a corrida. O trabalho não é se tornar outra coisa. É voltar para quem você já é quando não está comprimindo para caber em espaços menores. E existe algo final sobre a forma como esse trabalho se reflete nas relações. Quando você para de precisar de uma relação específica para se sentir inteira, o que você traz para essa relação muda completamente. Não porque ficou indiferente, porque pode estar presente sem estar desesperada. Pode dar sem estar dando por medo de perder. Pode ouvir sem estar calculando a resposta certa. E essa qualidade de presença, de alguém que está genuinamente lá sem precisar de resultado, é o que cria vínculos que têm substância suficiente para durar. Existe algo sobre a completude que a eudaimonia descreve que é especialmente relevante para quem está saindo da corrida. A completude não é ausência de desejo, não é não querer. É querer a partir de um lugar de suficiência em vez de escape. E a diferença na qualidade do querer é sentida por quem está do outro lado. Quem recebe a atenção de alguém que quer a partir da suficiência recebe algo diferente de quem recebe a atenção de alguém que precisa. A primeira convida. A segunda pressiona. O vácuo genuíno que se cria quando você genuinamente para de correr é qualitativamente diferente do vácuo calculado que a ausência estratégica tenta criar. O vácuo calculado tem uma qualidade artificial que o outro detecta. O vácuo genuíno é simplesmente a sua ausência de onde você estava antes, substituída pela sua presença em outro lugar, num lugar mais interessante. Num lugar que é genuinamente seu. E essa qualidade de ter encontrado algo melhor do que a corrida é exatamente o que ativa o mecanismo que a corrida havia desativado. Ter silêncios que você não precisa preencher com a presença de outra pessoa para suportar é talvez o mais difícil dos elementos que constroem presença genuína. Porque o silêncio é onde a dependência se revela com mais clareza. É onde o impulso de checar o celular, de criar uma razão para entrar em contato, de preencher o espaço com qualquer coisa que não seja simplesmente estar consigo mesma, aparece com mais força. E é exatamente esse silêncio que, quando você aprende a habitá-lo, se transforma numa fonte de presença que as pessoas ao redor sentem sem conseguir nomear. E existe algo sobre os 21 dias que é importante nomear como o ponto de chegada de tudo que foi dito aqui. Não é sobre não querer mais. Não é sobre fechar o coração. É sobre mudar o destino da corrida. Você era alguém que corria. Vai continuar sendo alguém que corre. A pergunta é: em que direção? Quando a direção é dentro, quando é em direção a si mesma, ao que você está construindo, ao que você está se tornando, a corrida que antes drenava começa a alimentar. E o que alimenta não precisa ser substituído. Pode ser sustentado, ao longo do tempo, com a consistência que qualquer construção real exige. Existe algo sobre ter pensamentos genuinamente seus, que é especialmente importante para quem saiu de um período de corrida. Durante a corrida, grande parte dos pensamentos estava ocupada com a outra pessoa, com o que ela pensa, com o que vai dizer, com como vai reagir, com o que você deveria ter dito, com o que vai dizer na próxima oportunidade. Essa ocupação cognitiva cria uma forma de ausência de si mesma que vai além do comportamento visível. Você estava presente no mundo da outra pessoa em vez de no seu próprio. E voltar para os próprios pensamentos, para as próprias opiniões, para o próprio ponto de vista desenvolvido sem audiência, é parte central do retorno. O corpo como morada, cuidado não para impressionar alguém específico, mas porque você vive nele, tem uma dimensão de declaração que vai além da saúde. É a afirmação de que você se importa com a própria experiência de estar viva. Que a qualidade de como você habita o próprio corpo importa. E essa declaração, feita em gestos pequenos e consistentes, muda a relação que você tem consigo mesma de formas que eventualmente mudam como você existe no mundo, né?
Não porque virou atraente, porque começou a se tratar como alguém que merece ser cuidada. Existe algo sobre o final dos 21 dias que é importante antecipar para que não seja mal interpretado. No final dos 21 dias, você pode ou não ter a situação que estava correndo atrás resolvida da forma que queria. O ritual não promete isso. O que promete é que você vai estar diferente do que estava no começo. Não porque a situação mudou, porque você mudou o que estava construindo com a atenção que tinha. E essa mudança, às vezes, muda as dinâmicas ao redor. Mas mesmo quando não muda, você tem algo que a corrida nunca deu: você mesmo. E existe algo final sobre o paradoxo que inverte toda a lógica. Quanto menos você precisa do outro para se sentir inteira, mais atraente se torna. Não precisa ser compreendido para ser praticado. Precisa ser praticado para ser compreendido. Porque a compreensão real não vem de entender a ideia. Vem de experienciar a diferença entre existir a partir da necessidade e existir a partir da plenitude. E essa experiência só está disponível para quem parou de correr atrás e começou a construir dentro. Existe algo sobre o estado de florescimento que a eudaimonia descreve que tem uma implicação específica para relações. Quando você está nesse estado, genuinamente imersa na própria construção, o que você tem para oferecer em qualquer relação é qualitativamente diferente. Não é mais a necessidade de ser preenchida. É a riqueza de quem está se tornando. E riqueza compartilhada é completamente diferente de vazio procurando ser preenchido. A primeira convida, a segunda pressiona. E o que convida tem uma qualidade de atração que o que pressiona nunca vai ter. E a última coisa, você não precisa estar completamente curada de correr para começar. Não precisa ter chegado ao florescimento antes de começar a praticar o florescimento. Começa onde está, com o que tem, com os 30 minutos que tem hoje. E esses 30 minutos são o começo. E o começo, repetido, é o que constrói o resto. Existe algo sobre a forma como eudaimonia se manifesta no comportamento cotidiano que é mais simples do que parece. Não é uma transformação dramática, é a soma de escolhas pequenas feitas de dentro em vez de em resposta ao fora. É a decisão de terminar o projeto antes de checar o celular, de responder a mensagem quando você está pronta, não na velocidade da ansiedade, de dizer o que você genuinamente pensa em vez de o que imagina que o outro quer ouvir, de não cancelar seus planos pelo impulso de estar disponível para quem não estava disponível para você. Cada uma dessas escolhas é um tijolo, e tijolos, colocados um sobre o outro com consistência, constroem algo que nenhuma corrida nunca construiu. Uma presença que não precisa ser anunciada, uma vida que não precisa de aprovação para existir. Uma forma de estar no mundo que é sentida pelos outros antes de ser nomeada, e que, paradoxalmente, é o tipo de presença que atrai de forma genuína e sustentável o que a corrida estava buscando, mas nunca alcançava. Você não precisa correr atrás de ninguém, precisa correr em direção a si mesma, com a mesma intensidade que desperdiçou na direção errada. E quando você faz isso de verdade, não como estratégia, não como performance, mas porque genuinamente encontrou algo dentro que vale mais do que a corrida, algo muda. Primeiro dentro, depois fora, e a ordem importa. Porque o de fora só muda de forma duradoura quando o de dentro mudou primeiro. Existe algo sobre a presença que se constrói quando você para de correr que é importante nomear de forma concreta. Não é uma mudança abstrata de estado de espírito. É específica. É a forma como você entra num cômodo, como você faz contato visual, como você faz silêncio sem precisar preenchê-lo, como você discorda sem precisar se justificar extensamente, como você diz não sem precisar dar razões longas. Essas mudanças específicas são o resultado visível da construção interna, e as pessoas ao redor as percebem sem poder nomear o que mudou. E os 30 minutos de hoje são o começo, não de uma versão perfeita,
de uma direção diferente, devagar e com presença. Tudo muda. E os 21 dias não são sobre conquistar quem você estava tentando conquistar. São sobre conquistar a si mesma, que é a única conquista que persiste, que é a única que ninguém pode tirar e que, como consequência de existir, atrai o que a corrida nunca conseguiu. E o que você construiu dentro, com prática e consistência, nunca vai ficar sem terreno, porque está em você, e você está em todo lugar onde vai. E você merece a vida que está esperando você dentro, não a aprovação que está perseguindo lá fora. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa ausência de si mesma que aconteceu enquanto você corria atrás do outro, eu te convido a conhecer o método Devagar, Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a reencontrar genuinamente quem você é quando não está performando para ninguém, a construir a escassez genuína que vem da presença profunda em si mesma e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma forma de existir que atrai sem estratégia e sem esforço calculado. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê comprimindo quem é para caber em espaços menores do que merece. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.